Olá a todos, aqui os pesquisadores da PUC São Paulo, doutora Fernanda Coelho Liberali, Marisol Salcedo Lage, doutoranda Vanessa Caires, mestranda Cristiane Novas, vamos apresentar um projeto temático intitulado Memórias dos Migrantes na Pandemia, Narrativas de Resistência e Enfrentamento do Racismo. O objetivo desse projeto é trazer à tona discussões e reflexões sobre a interseccionalidade e raça por meio de narrativas de migrantes como forma de potencializar a comunidade que estão inseridas, a fim de se enxergarem como agentes da sua própria história, responsáveis por seu destino e pelos processos sociais que vivenciam. Esse projeto temático partiu do cenário caótico, que coloca os imigrantes de crise em situação de vulnerabilidade, já que estão silenciados, invisibilizados, sujeitos à discriminação racial, xenofobia, sem acesso social, econômico e educacional, agravados pela pandemia. A proposta inicial já pressupunha que as narrativas dos migrantes se tornassem potenciais na busca por caminhos para sanar as feridas sociais e emocionais vivenciadas, em busca da desidealização das experiências na visão de Martim Baró. Para isso, a análise e a discussão tem como foco central as narrativas de imigrantes bolivianos e haitianos em São Paulo, Brasil, que foram produzidas no que chamamos de turismo acadêmico, na Praça da Cantuta, em atividades lúdico-acadêmicas no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA Perus, no primeiro semestre de 2022. Foram produzidas as interações entre pesquisadores e imigrantes e geraram a produção de escritas consideradas escrevivências. Nosso projeto é a partir da pesquisa crítica de colaboração, chamada de PCCOL, que focaliza a investigação das práticas sociais a partir de um paradigma crítico de intervenção, na qual todos os envolvidos desenvolvem meios de participação e de transformação de si, dos outros e do contexto no qual estão inseridos. Sua base, em Vygotsky, permite entender que o processo de desenvolvimento do sujeito se materializa na linguagem e é desencadeado nas experiências compartilhadas que envolvam problemáticas sociais e emergentes. Nossa proposta pedagógica vem a partir do olhar da pedagogia engajada de Hooks, que surge em consonância também com as ideias de Freire, envolve o relacionamento mútuo entre os envolvidos, que alimenta o crescimento de todos. A partir da confiança e do compromisso de todos com todos na ação de desafiar e mudar o modo como todos pensam sobre processos pedagógicos. Para essa autora, é fundamental que os processos de produzir, agir e saber conscientes permitam que as populações construam sua própria história a partir do reconhecimento de formas de saber e agir presentes nas vidas das pessoas, que são o ponto de partida e de chegada para todas as práticas. Nessa direção, os projetos do Grupo LACE envolvem uma perspectiva engajada, a ação responsável e livre de cada participante para agir conscientemente no fazer histórico. Nas práticas do Grupo LACE, isso se materializa nas ações que todos assumem no desenvolvimento da pesquisa. Especificamente, no projeto focal desse trabalho, esses traços se materializam em várias ações para definição temática, de contexto de atuação, de forma de produção de dados, de modo de seleção, tratamento e discussão dos dados, além de divulgação do projeto e de seus resultados. Acima de tudo, neste projeto, o maior esforço engajado está no modo como pesquisadores e participantes se envolvem na criação de espaços de transformação de si, do outro e do contexto, a partir das histórias vividas e contadas de forma interconectada. Esse processo teve como base uma atitude profundamente engajada com a realidade como um caminho para a transformação e para a superação da opressão e injustiça socioecológica. Esse engajamento, como proposto pelo Grupo LACE, implica de forma decolonial o bem-viver. O conceito ancestral de bem-viver marca nosso pertencimento ao continente latino-americano a partir da nossa ancestralidade quichua, guarani, aimara, que trazem reflexões sobre a nossa relação com os outros seres, com pequenas diferenças entre eles, como afirma Machado e Genro.
O nosso ponto de partida foi ocorrido com o congolês Moisés, que foi espancado no Rio de Janeiro, sobre o caso que aconteceu em São Paulo no ano de 2021. Todo o contexto no qual Congolês Mois foi envolvido, na verdade, para nós é um disparador de muitos outros problemas que são discutidos no nosso grupo LACE. De acordo com o Bembe, desde 2018, ele retoma o termo, ele toma o termo necropolítica como um poder de definir quem pode morrer e quem pode viver em nossa sociedade. E sinaliza que o corpo matável é sempre aquele que vive na vulnerabilidade entre a vida e a morte devido à sua raça. Para o filósofo, essa concepção se fundamenta pelo pensamento eurocêntrico, hegemônico e colonial, que perdura até os dias de hoje, com as minorias marcadas pelas desigualdades sociais. Stell, em 2021, traz dados. Tem que voltar um slide. Traz dados que alicerçam a necropolítica dos negros no cenário pandêmico. A pesquisa realizada pelo estudioso sinaliza que a média de mortes pelo Covid-19 entre negros é 60,7%, em comparação com as pessoas brancas, que somaram 37,2% dos óbitos. Esse estudo revela que a pandemia se tornou uma verdadeira tragédia para a população negra brasileira. Lado a lado, racismo e xenofobia. De acordo com Almeida, em 2018, o racismo pode ser compreendido como uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertence. Tanto indígenas como africanos foram inferiorizados e escravizados. Os povos originários, os indígenas, carregam uma trajetória de colonização e ainda nos dias de hoje são silenciados os direitos culturais, políticos e sociais, e ainda carecem de acesso a serviços básicos como saúde e educação. Somado a isso, continuam sofrendo violência e invasão de suas terras para exploração de mineração e de madeira. Souza e Paim afirmam que, no Brasil, a predominância do racismo estrutural e ainda o institucional, devido ao processo de colonização. Essa noção tem fundamento em Aníbal Quijano, que aponta que essa colonização foi organizada pelos europeus na instituição do racismo como base para a dominação por meio da escravização de índios e negros. E nesse processo é que foi se constituindo também a colonialidade que perdura até os dias de hoje. O resultado dessa visão foi o racismo epistemológico, ou o epistemicídio, compreendido como colonialidade na perspectiva de Quijano. Com esse mesmo alcance, Santos expõe a crítica epistemológica como forma de suprir os conceitos ocidentais universalizados, como globalização, por um prisma sulista não hegemônico ou epistemologias do Sul. Bom, e de acordo então com os dados da ACNUR, 89,3 milhões de pessoas foram deslocadas à força ao final do ano de 2021. E destas, aproximadamente 13 milhões são menores de 18 anos. Os países que mais tiveram seus cidadãos em deslocamento forçado foram Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. E esses países os países que mais acolheram são justamente os vizinhos aos territórios em conflito, porque a maior parte do deslocamento se dá por terra, sendo Turquia, Colômbia, Uganda, Paquistão e na Europa, de modo diferente, a Alemanha. Então, a migração, os migrantes de crise em situação de vulnerabilidade são silenciados e inviabilizados, sujeitos a discriminação racial, xenofobia, sem acesso social, econômico e educacional, e isso é agravado também pela pandemia. Pode passar, por favor. Aqui eu não consigo. Bom, e aí,
né, junto disso a gente vem também o bem viver, né? O bem viver é uma proposta que surge de visões utópicas e está presente de diversas maneiras na realidade do ainda vigente sistema capitalista. E ele se nutre justamente da imperiosa necessidade de impulsionar uma vida harmônica entre os seres humanos e deles com a própria natureza. Então, uma vida centrada na autossuficiência e na autogestão dos seres humanos vivendo em comunidade. Esse bem viver, ele pressupõe um mundo melhor e mais diverso, de forma ecológica e socialmente mais justa, culturalmente mais diversa e humanamente mais solidária. Ele pressupõe equilíbrio entre os humanos e a natureza, com respeito e coexistência com seres vivos iguais e diferentes de nós. E a partir disso veio as narrativas, que aqui são entendidas como memórias recuperadas e revividas pelos participantes como formas de fortalecer a comunidade. Conforme aponta Martim Baró, essas narrativas elas servirão ao reconhecimento das particularidades espaço-temporal que condicionam as questões humanas. E a partir dessas narrativas vai ser possível pensar em formas de superar a consequência da naturalização desses processos sociais de opressão. E aí que surge, né, o conceito, né, da escrevivência que a gente utilizou aí para essa apresentação, que do ponto de Evaristo, de Conceição Evaristo, a escrevivência é uma forma de registrar as injustiças, as angústias, as dores que não podiam ser expressas. E nessa perspectiva, Martim Baró também elucida que por meio das narrativas a gente lidar e busca forma de superar as sequelas individuais, criando mais liberdade individual e a tomada de consciência sobre os determinismos sociais que estamos inseridos. Ainda sobre esse ponto, a Evaristo, né, ela traz a escrevivência como uma forma de ser e estar no mundo com a própria história, com a vida que talvez não, né, talvez o mundo não enxergue. Ela abre aspas, ela tem uma fala que é a seguinte, abre aspas: no escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia. Fecha aspas. As escrevivências foram recuperadas neste trabalho em suas características narrativas e nos traços para a criação de eventos dramáticos. As análises recaíram sobre essas marcas e em seus potenciais para criar propostas didáticas que capturassem cognitiva e afetivamente os participantes em movimentos que oferecessem bases de engajamento nas discussões sobre situações de injustiças sociais, socioecológicas vividas por todos os envolvidos. Então, aqui são algumas das imagens que retratam parte dessa pesquisa, né? Então, nós fizemos visitas aí na Praça da Cantuta, é uma praça em que acontece uma feira majoritariamente de bolivianos, e no Seja Perus, que foi a escola que a gente também fez um trabalho para conhecer os migrantes que ali estudavam. Essa foto aqui do meio é justamente no nosso encontro com esses migrantes. Mais de 70% dos alunos do Seja Perus são migrantes hoje, então é um público bastante grande né, das pessoas que não são do Brasil, e isso ajudou a gente a organizar e tornar possível essa pesquisa. Não sei se as meninas querem complementar também, falar alguma coisa sobre essa parte das fotos, que todas nós estivemos de alguma forma presentes. Nesses encontros que nós construímos as narrativas a partir das histórias trazidas pelos migrantes, seja na Praça Cantuta, né, no Reduto Boliviano, ou no Seja Perus. Perfeito. E aí essa análise de dados, a coleta inicial, né, para a escrita dessas escrevivências pelos pesquisadores, né, começou por essas visitas. Então, a gente usou esses dados para a elaboração de propostas didáticas e a utilização do material como base para uma atividade do projeto Brincadas no Seja Perus, em propostas didáticas desenvolvidas em um curso de mestrado e doutorado também no Lael, né, que é da PUC, onde os pesquisadores desse grupo aplicaram escrevivências em diversos contextos educacionais, incluindo migrantes de crise, estudantes de escolas privadas e públicas. Ou seja, essa coleta inicial, ela deu vazão aí para várias outras formas de trabalho a partir, então,
dessa escuta ativa desses migrantes. Aqui é um exemplo de uma narrativa, ou seja, de uma escrevivência, né? Então, a partir do conceito da Conceição Evaristo, a partir dessa escuta dos migrantes, né, são inúmeras histórias que nós fomos impactados por inúmeras histórias, e a partir de toda essa escuta, os próprios pesquisadores escreveram o que a gente nominou aí de escrevivências por meio do conceito de Conceição Evaristo. Então, aqui é uma delas, tá? Vou ler para vocês. Jean amava o Brasil, mas muitas vezes chorava escondido à noite no quarto com o rosto enfiado no travesseiro. Naquele quarto havia 9 homens, todos como ele. Vieram para recomeçar a vida no Brasil. Desde menino, ele ouviu os soldados brasileiros falando de quanto o Brasil era bonito e que lá os homens podiam estudar e trabalhar. Com muito sacrifício, ele conseguiu viajar e um primo que já estava no país arrumou um emprego para ele. Fez amigos e até estava gostando de uma brasileira que tinha o rosto cheio de pintinhas e o sorriso mais lindo que ele já viu. Mas as noites eram às vezes muito difíceis, porque as saudades de seu país, de sua família e seus amigos apertavam mais. Naquela noite, Jean chorou mais alto e seu coração não quis se acalmar. No trem para o trabalho, uma pessoa branca o afastou com as mãos, cara de raiva e medo. Não sabia que não gostavam de pretos no Brasil. Então, essa é um exemplo do que a gente pôde, enfim, escrever a partir da escuta que a gente teve ali nesse momento com os migrantes. Então, até um complemento aqui sobre esse ponto, o conceito de escrevivências, ele se mistura com a própria biografia da Conceição Evaristo, porque ela viveu isso, né? Quando ela era pequena, as histórias que a mãe dela contava para ela, fazia ela poder ter voz para poder contar isso, e ela tem uma fala que é muito interessante, que ela fala que ela escreve não para ninar os da casa grande, sim para acordá-los. E isso reverbera muito em tudo que ela traz, né? As escrevivências registram injustiças e ajudam na superação de dores, criando liberdade e consciência social. É hora de se armar com coragem e esperança. Acho que vale ressaltar que essas escrevivências construídas e compartilhadas na coletividade, elas podem promover também ações, né, que o coletivo ganhe força para tentar encontrar saídas de superação. Perfeito. E até unindo a fala dela, tem também uma fala de Martim Baró, que fala que assim, que o senso comum é conjunto de pressupostos que tornam possível a vida cotidiana, a interação normal entre as pessoas, os elementos que são assumidos como óbvios e por isso mesmo, nunca ou raramente são questionados e revisados. Tudo que é considerado senso comum em uma sociedade é identificado como natural, situando-se desta maneira acima das vicissitudes históricas. Então, também é um ponto que a gente tem que considerar quando reflete sobre todo esse trabalho que a gente está apresentando aqui para vocês. Acho que é isso. A gente tem aí mais 2 minutinhos, de tempo aí, caso a gente queira complementar. Seria importante dizer que as escrevivências, elas nunca são a partir da história de um único sujeito, né? Por mais que partamos da ideia em que um sujeito põe para fora as suas ideias, suas dores, seus conflitos, o olhar de quem lê, o olhar de quem escreve, o nosso olhar como pesquisadoras também é do ponto de vista de quem analisa a partir de um conflito social. Não é a história de um sujeito que vive e passa por determinados conflitos, mas é a história de um coletivo que vem, que sofre, que migra e acaba sendo vítima de diferentes formas de discriminação no Brasil. A nossa ideia é fazer com que a escrita de pessoas migrantes sirva como potencialidade para a superação das suas dores, para que a gente possa atingir o nosso patamar maior, que seria o bem viver. Perfeito, Van, perfeito. É isso, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês aqui conosco. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.